E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Bom dia a todos. Nós vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 1, no versículo 27 e o versículo 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial. Nós sabemos que a tua esposa, ela vive na tua presença. A tua presença é essa mensagem da hora. Apesar de nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, nossos momentos difíceis, mas quem reina no nosso coração é o Senhor, através desta revelação. Não temos muitas palavras para expressar, a não ser para agradecer. Nos ajude a falar um pouco mais. O Senhor sabe a nossa necessidade, a minha necessidade, a necessidade do teu povo. É o Senhor que nos controla. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Sentai-vos. A palavra de Deus sendo multiplicada. Como a gente vê uma ordem primeira, Deus criando a natureza, é o Deus do haja, e separando a lua do sol, a noite do dia, e ele ia vendo que era muito bom essas coisas, e ele foi falando, e haja, e foi havendo, e foi se multiplicando, até ele chegar ao ponto de criar o homem à sua própria imagem e semelhança. Nós sabemos que para ele criar um homem espiritual, ele já tinha criado também o corpo dele, o Logos, o Logos, o Filho, a teofania. Quando a gente fala de Logos, a gente fala de Filho, a gente fala de teofania, a gente fala coluna de fogo, é a mesma coisa. Não são 3 deuses, nem 2 deuses, é um Deus, em suas manifestações. Então, a palavra de Deus sendo multiplicada,
a gente vai ver que Deus, Ele multiplica, Ele é um Deus multiplicador. A gente vai pegar em Oséias capítulo 11, verso 1, você vai ver lá o profeta dizendo: do Egito chamei o meu filho. E a gente vê que essa palavra, ela foi multiplicada. Ela cumpriu tanto nos dias de Moisés, Deus chamando Moisés do Egito para o seu ministério. E se cumpriu em São Mateus 2, verso 25, que também cumpriu ali em Jesus Cristo, Ele chamando o filho dele do Egito. Veja como essa palavra, ela se multiplica. E Deus, Ele veio numa forma natural, chamando as pessoas no natural. Primeiro Deus vem no natural, para depois Ele trazer o entendimento espiritual para aqueles que são espirituais. Não pense que esta mensagem são para pessoas carnais, não. Essas pessoas são para as pessoas sim de carne, mas que já nasceram do espiritual, para poder entender ela. Quando você vê as pessoas não entendendo, quando você vê as pessoas contendendo, quando você vê as pessoas difamando a própria mensagem, contradizendo a própria mensagem, é porque elas nasceram só do natural. Elas viram a multiplicação só na parte natural. Elas não viram a multiplicação na parte espiritual. Você vai ver ali em São Mateus, no capítulo 15, no versículo 34, Jesus multiplicando os pães. Você vai ver essa multiplicação. Se você olhar lá, você vai ver Jesus tomando dois peixinhos e 5 pães. Era o que ele tinha, ele multiplicou. Aí fala naquela multiplicação, o irmão Brana fala, o pastor Osmar fala, para saber que nós estamos bem fundamentados, tanto na mensagem de João quanto de Brana. Nós cremos em João porque cremos em Brana. E por que nós cremos em João? Porque João fez a gente crer na terceira puxada, que era o ministério do irmão Brana, que os americanos não souberam nada sobre isso. E os que ficaram vivos só viram a parte natural. Elas não viram a parte espiritual sendo multiplicada. Elas viram a natural, elas viram a cura dos enfermos, elas viram a ressurreição dos mortos, elas viram aquele cumprimento natural sendo multiplicado. Eles puderam ver aquele filho do homem multiplicando. Por quê? Você vai ver que essa multiplicação dos pães, ele tinha 2 peixinhos e 5 pãezinhos, tipificando os 2 profetas e os 5 mensageiros, Paulo e Brana. Aí você vai ver uma segunda multiplicação. Se você for ver, você vai lá em São Mateus 15. Essa que eu falei da primeira multiplicação, você vai em São Mateus 14 e 17. A segunda multiplicação é São Mateus 15 e 34. Você vai prestar atenção lá que quando ele começa a dar um ensinamento, ele começa a trazer a palavra, aquilo era uma forma natural que Jesus estava agindo, para ver se despertava a atenção, porque ele ia começar a repartir o pão espiritual. E você pode ver que aqui, você já vai ver em São Mateus a segunda multiplicação, em São Mateus 15, 34, você vai ver que tinha 7 pãozinhos, 7 pães. E um pouco, a Bíblia fala um pouco de peixe. Não fala a quantidade de peixe, fala que era pouco peixe que tinha, mas tinha 7 pãozinhos. E ele pôde multiplicar aqueles 7 pãozinhos e multiplicar aquele pouquinho de peixe e alimentar aquela multidão. Eu estou falando da segunda multiplicação dos pães. A primeira multiplicação, como eu disse, em São Mateus 14 e 17, você vai ver lá, que é 5 pãozinhos e 2 peixinhos. Mas a segunda multiplicação, você vai ver lá em Mateus capítulo 15, 34, que é 7 pãozinhos e um pouco de peixinho. Você vai ver, Jesus estava mostrando para ver se
atrair a atenção do povo, porque ele ia começar a multiplicar aquela parte espiritual que os judeus foram cegados para não ver. Eles ainda têm um propósito. A igreja dos dias do irmão Branham foi cegada com um propósito, porque não era para a igreja americana, nos dias que o irmão Branham estava vivendo, não era para eles ver o novo nome, não era para eles enxergar, não era para eles pregar novamente. Tu diz, aonde o Senhor sustenta isso? O Senhor pode ir lá em perguntas e respostas sobre os selos. Você vai ver lá no parágrafo, nos primeiros parágrafos, parágrafo 9, parágrafo 10, você vai ver o irmão Branham falando isso, que não era. Estava ocorrendo aquilo ali, mas não era para eles entenderem, nem perceberem e nem verem. Irmão Branham fala, perguntas e respostas sobre o selo 77. Você vai ver o 6º selo também, no parágrafo 371, onde o irmão Branham põe em dúvida a igreja americana, que eles não estavam percebendo. Mas a igreja americana, aquele povo que viveu nos dias do irmão Branham, agora depois que eles foram cegados por Satanás, porque quem cega a igreja é o diabo. E o diabo, ele não pode cegar as igrejas se não for através de pastores. É os pastores que são os cães. É os pastores que traz aquele veneno de morte, aquele veneno de cegueira, e vai e cega o povo. Quem foi que cegou a igreja americana? Não foi o irmão Branham. O irmão Branham disse que aquele povo não ia entender. Mas o povo, depois de Branham, depois que o irmão Branham foi recolhido, depois que aqueles que captaram também o que o irmão Branham captou e foi recolhido, se levantou uma doutrina para cegar o povo que ficou. E a doutrina é a doutrina da ressurreição isolada. Olha, uma multiplicação que não é a multiplicação de Deus. A multiplicação da palavra. Deus queria que essa palavra fosse multiplicada, mas não dessa forma, não com erro, não com heresias, dizendo que o irmão Branham iria ressuscitar para revelar o 7º selo. Eles não perceberam que quem estava ali em carne humana era o 7º selo, porque o 7º selo é Cristo, mas tem o 7º mensageiro, né, que trouxe Cristo de volta à terra entre seres humanos. Você vê isto com a atração almas que estão em prisão, 348, você vai ver isso aí. Então, eles não perceberam, porque não era para perceber. Veio para os seus, Jesus veio para os seus, multiplicou os pãozinhos, multiplicou uma segunda vez aqueles pães, aqueles 7 pãozinhos. Esses pão, assim como você pode tipificar aqui, 5 pãozinhos, 2 peixinhos, 2 profetas e 5 mensageiros. Mas essa segunda multiplicação aqui, você vê que é multiplicado, você já vai encontrar 7 pãozinhos. Porque cada mensageiro representa um selo. Cada mensageiro representa um pão daquele, né? É 7 selos, é revelação. E tinha que ser com este profeta aqui, para revelar todos os mistérios de Deus, né? E esse mistério ser revelado pelo 7º anjo, mas sendo proibido do irmão Branham explicar, Deus advertiu ele, não multiplica isso. Isso daí não é para o teu ministério, O que é para o teu ministério de multiplicação é para te revelar. Mas para com o meu livrinho multiplicar novamente, isso não é. Isso é lá para a América do Sul, não é aqui para a América do Norte. A América do Norte, ela veio com uma multiplicação, não somente que o irmão Branham iria ressuscitar, uma ressurreição isolada. Que até hoje eles creem nisso, que o irmão Branham, eles não viram nada do 7º. Eu não vou dizer que hoje os americanos vão até chegar a crer em João. Mas sabe por que eles vão crer em João? Porque já passou. Quando passa, as pessoas creem. Quando passa, a igreja católica vai lá e canoniza. A igreja faz intercessor. Sempre foi assim através das eras. E não vai ser agora diferente.
É tantas pessoas agora dizendo que crê depois da morte do mensageiro. É fácil as pessoas dizerem que creem. Eu queria você dizer que cria quando ele estava vivo, antes de você ter rejeitado ele, antes de você ter blasfemado dele. Agora você quer dizer que crê para você tentar enganar o eleito? Só que o eleito, ele é impossível de ser enganado, porque eleito não é conquistado por igreja, eleito não é conquistado por pastor, eleito não é conquistado por uma pregação de uma boa oratória, não. O eleito, ele é conquistado por esta revelação destes 7 trovões. O eleito, ele é conquistado por isso. Então, Jesus fez aquela multiplicação, chamando a atenção daquele povo. Chamando a atenção. Mas quando ele mesmo foi multiplicar aquele pão espiritual, que não era aquele pão natural. Sabe quem era que estava ali? Era aquele mesmo Deus que disse: haja luz, e houve luz. Era aquele mesmo Deus que estava criando e eles não viram o Emanuel, Deus conosco. Deus em carne humana. Os judeus foram cegados propositalmente. Agora quem cega estes ministros com ressurreição isolada, estes ministros com a dualidade, quem cega é Satanás. Satanás cegou a igreja americana. E se Satanás cegou a igreja de John Wesley, se Satanás cegou a igreja de Goiânia depois da morte do mensageiro, não é diferente conosco. Não é diferente. As pessoas, elas estão presas em um sistema sacerdotal, um sistema de igreja. Mas só que o eleito saiu da igreja, o eleito saiu do sistema, o eleito é preso nesta revelação, porque é esta revelação dos 7 trovões que nos dá fé de arrebatamento. Sem 7 trovões revelados, a noiva não é transformada, a noiva não é convertida. Só há conversão para a esposa do Senhor Jesus Cristo é depois que João come este livro e profetiza. Aí vem esses 4 componentes do quíntuplo de Efésios e come juntamente aquilo que João comeu. Irmão, e se você come, tanto não só esse quíntuplo come, mas a igreja come. Se você come, o que é que você é? Você é o que você come. Você não pode ser outra coisa. Se você come enlatado, se você come hambúrguer, se você come pizza, o que é que você quer? E qualquer outra alimentação. Não pense que as hortaliças de hoje, elas estão diferenciadas dos outros alimentos que a gente come. É o mesmo agrotóxico. É o mesmo veneno que eles põem. Só que esses enlatados têm mais conservantes. Eu ainda não tinha prestado atenção nisso aqui. Eu sempre repetia Marcos, capítulo 16, verso 15. Todo aquele que crê em meu nome. Qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. Será salvo. E estes sinais seguirão os que crêem. Os que creem em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. E se tomarem alguma coisa mortífera, irmão, por isso que é bom profeta, tem que ser João. Você sabe que esta escritura não é somente você tomar um veneno, mas hoje a comida está toda envenenada. E se comer alguma coisa mortífera, o que é a mortandela é algo mortífero, o que é o hambúrguer é algo mortífero, o que é o enlatado é mortífero porque tem morte. Tem veneno, tem conservante, é veneno. E não tem, o irmão Brana no tempo dele disse que se viesse mais 20 anos, para frente não teria alimento. Uma falta de alimento, então eles têm que produzir esses alimentos híbridos. Você já pensou? Um frango, ele desenvolveu em 45 dias. Uma galinha caipira aqui de pé duro, 6 meses ela ainda não está boa. Você procura uma carne nela, ainda está só osso. Só osso uma galinha caipira.
Agora, tanto conservante que tem na ração, não pense a carne é diferente, a carne está envenenada. Todas as carnes estão envenenadas, as hortaliças estão envenenadas, então como é que você usa? Se comer alguma coisa mortífera, aí você vai lá em 1 Timóteo e faz a oração lá que Timóteo ensinou, o Espírito Santo através lá de Timóteo, lá Paulo dando aquele ensinamento para Timóteo, recebendo com ação de graça e pela oração e a palavra do Senhor, todo o alimento é santificado. Então é por isso que nós temos que orar, mesmo que seja um hambúrguer que você come. Não sou contra ninguém comer hambúrguer, eu como, mas eu oro. Não sou contra ninguém comer pizza, que eu também como pizza, mas eu oro antes de comer. Então você tem que ter esta revelação de orar na alimentação. E Deus santifica. É por isso que as pessoas estão doentes, é por causa da própria alimentação. Você já pensou, você comeu uma vida, você come uma vida. E quando chega um determinado tempo da sua idade, ou até mesmo hoje, você sabe que crianças estão pegando depressão. Crianças pequenas já têm problema de colesterol. Porque está tudo envenenado. Nós temos que orar em tudo, né? Temos que orar em tudo, orar sem cessar. Então vamos ver aqui a multiplicação. Mas quando Jesus, em São João, capítulo 6, versículo 48, disse: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Aí ele vai: eu sou o pão que desceu do céu. Agora ele não estava mais apresentando aquela multiplicação natural. Aquela multiplicação natural saciou muitas pessoas. Aquela multiplicação natural, muitas pessoas queriam até proclamar ele rei. Começa a dar cesta básica na igreja. Começa a ajudar na igreja. Para você ver se não enche. Não enche a igreja de pessoas para vir tomar sopa. Só que o nosso trabalho não é esse social. O nosso trabalho é esta palavra. O eleito, ele não está preso em pastor. Ah, porque o pastor falou assim comigo. Ah, porque o evangelista falou assim comigo. Ah, porque o obreiro falou assim comigo. Ah, porque a irmã falou assim comigo. O irmão me tratou assim. Não, o eleito não está preso em irmão, em irmã, em pastor. O eleito, ele está preso nesta palavra que foi multiplicado este pão para ele. Ele não provou de um pão natural, porque você pode ouvir uma mensagem de um pastor e ele está te entregando um pão somente natural, do intelecto dele. Ele não entrou nesta multiplicação espiritual da palavra que foi entregue através deste ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11. Então ele começa a dizer: eu sou o pão que desci do céu. E eles começaram a questionar: mas como? Quem deu o pão do céu foi Moisés, foi os nossos pais. Eles deram o pão, aquele foi o verdadeiro pão. Ele disse não, Jesus disse não, vocês não estão entendendo nada. O verdadeiro pão que desce do céu sou eu. E quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele era o verdadeiro pão, mas o que foi que houve com aquilo? Era uma pessoa. Quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue. Ele estava pregando a mensagem de uma só pessoa. Aquilo eles não conseguiram entender. Muitos dos seus discípulos voltaram para trás. Eles não viram que agora era uma multiplicação da palavra. Era trazendo aqueles eleitos, como Deus trouxe o eleito Pedro, como trouxe a samaritana, como trouxe aquele ladrão da cruz. Deus estava chamando aqueles que ele viu antes da fundação do mundo. Mas para os demais, eles tinham só uma necessidade de saciar uma fome natural. Mas Jesus, ele estava aqui com uma necessidade de fazer a vontade do Pai. Aquela ele falou para os discípulos. Quando os discípulos trouxeram o pão, que ele estava conversando com aquela mulher do poço, o
O Senhor não quer comer, ele disse, uma fome eu tenho. Ele não estava entendendo que a fome era fazer a vontade do Pai. A fome era multiplicar esta palavra e trazer aqueles eleitos daquele dia em existência. Porque eles precisavam ouvir este pão que tinha descido do céu. A palavra de Deus sendo multiplicada. Veja que ele disse, multiplique sobre a terra. Ele falou, Mombrana chega a dizer, nós vamos ler aqui, que ainda não existia sexo. Quando Deus falou para Adão e Eva estava nele, macho e fêmea os criou, ainda não havia sexo. Ele falou, estava falando uma multiplicação ali. Uma multiplicação que não era através do sexo, era através do novo nascimento. Porque Jesus, ele veio, ele foi o primogênito desta criação. Não teve cessação sexual. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Pai dele, que é Deus, criou o gens, criou o óvulo. E aquilo fecundou e criou um corpo ali, sem sensação. Maria, depois que nasceu Jesus, continuou sendo virgem. Você já pensou uma coisa dessa? É um Deus maravilhoso. Ele foi o primogênito dessa criação. E nós somos Branos mensageiros, Osmar Brana, e nós já somos adotados por Jesus Cristo. Adotados por Ele, porque nós nascemos do sexo e Deus veio adotar aqui esta nova criação Brana. Brana é um filho de adoção e agora nós vemos sendo nascido dessa multiplicação espiritual. Eu já nem ia falar isso, eu estou falando outra coisa. Agora você é nascido da revelação. Você é adotado por esta revelação do dia. Veja a palavra de Deus se multiplicando. Veja como ela se multiplica. Deus é um Deus tão poderoso. Veja o ministério de Elias, Deus manifestando ele, multiplicando ele. De Elias para Eliseu, de Eliseu para João Batista, aquele homem rústico, trazendo uma multiplicação. Veja, de João Batista para Brana. Agora veja essa multiplicação de Brana, Elias, Moisés e Elias para os judeus. 5 vezes Deus multiplicando. Como é que Deus é um Deus tão poderoso que alcança, através desta multiplicação espiritual de sua palavra, que alcança aquele eleito que é predestinado para crer naquela mensagem do dia. São João 14:12, ele falando dos dias de Brana, ele falando do dia do nosso profeta, que ele faria. Irmão, não era Brana fazendo, não era o irmão Brana fazendo. O irmão Brana, como homem, ele era como qualquer americano, falho, um ser humano fraco, mas era Cristo, Filho do homem, dentro dele, fazendo aquela obra para atrair a atenção das pessoas em primeira e segunda etapa, aquela multiplicação da primeira e segunda etapa. Oh, irmão, era tantos ministros, era tantas igrejas, era tantas pessoas, porque era uma multiplicação natural. Mas quando ele adentrou, que saiu da era de Laodiceia, quando o Cordeiro sai do trono e Deus se manifesta em carne humana dele, para fazer uma multiplicação para a sua noiva, e ele vai e revela, mas Deus proíbe ele de multiplicar esta palavra novamente. Diz, não, esse não é teu ministério. Esse é o ministério de um homem lá da América do Norte, um homem também nascido numa casa de pau a pique, um homem que não tem muita atração, aonde vão expulsar ele de um sistema, é onde a minha palavra vai ser multiplicada. Apocalipse 10, do 8 a 11. Vai, João, come esta palavra que foi revelada e multiplica ela. Multiplica.
fala a ela, profetiza a ela, a povos, nações, línguas e reis, profetiza, João. Vai, prega, faz essa multiplicação espiritual, faz essa disseminação espiritual. E os eleitos, meus eleitos, que são parte de mim, que são parte desta palavra, aonde eu vi ele no livro antes da fundação do mundo, eles vão crer, eles vão nascer, eles vão desenvolver, eles vão receber a pedra de coroa, eles vão receber a minha mente através de ti. Irmão, não pense que você vai chegar a esse entendimento desta mensagem através somente da mensagem do livro do irmão Brana. Nós tivemos o livro por 40 anos, e eles não viram o Cordeiro sair do trono, eles não viram a intercessão acabar, eles não viram o 7º anjo que revelou todos os demais selos, eles não viram. Teve que ter um homem para comer este livrinho e multiplicar esta palavra através de 24 anos para nós. Uma multiplicação. Deus multiplicando o espiritual para quê? Para reunir esta esposa. Mas através do quê? Eu vou ler aqui. Primeiro selo 75. Então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Olha, irmão. Ele não for escrito. João, no capítulo 3, quando viu aquela voz rugir como de leão, e aquelas 7 vozes emitiram, soaram. Então, no capítulo 4, João ouviu, a Bíblia diz bem claro, João ouviu aquelas 7 vozes. João ia escrever, mas foi proibido. Sela, João. Não escreve. Mas nos dias da voz do 7 não era para João. Irmão, se João escreve, se Deus permitisse João escrever, ele ia escrever todos esses 7 selos. E nós não precisaríamos de profeta. Nós não precisaríamos de Brana e de João, todo mundo teria acesso. Mas como Deus, ele cumpre sua palavra, é por isso que Apocalipse 2, 22, 17... o Espírito e a esposa dizem, vem. Aí vem o irmão Brana, na era de Laodiceia, e posiciona o Espírito, o profeta. Porque não pode ter o Espírito sem o profeta e sem a esposa. Veja, eles dizem, vem, e eles são um. O Espírito profeta é um. A esposa estava no profeta. A esposa sai do profeta. Assim como Eva saiu de Adão, assim como a igreja primitiva saiu de Cristo, assim João sai do 7º anjo. A esposa, que aqui tem um ministério aqui, e é profético, e ele tem o assim diz o Senhor, mas quem deu a vida? O Espírito. Se fosse só o profeta e não tivesse o Espírito, que é o Logos, que é Deus, para dar vida a esse profeta, para dar a mensagem a esse profeta, para dar a revelação a esse profeta, para este profeta comer e profetizar novamente, nós ainda estávamos nos nossos sepulcros, nós não teríamos ressuscitado do ano 2000 para cá. Então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Isto é certo, eu creio que através destes 7 trovões, que será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de quê? De arrebatamento. Mas o que é que esses ministros hoje estão fazendo? Mas o que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão colocando a carroça na frente dos bois? Não pode, eles estão fazendo o quadro errado, querendo fazer campanha de oração, live de oração. Isso não dá fé de rápido. Isso a Deus amor tem há muito tempo. E se as pessoas lá no sul, eles sobem para o monte para orar. Não é, meu irmão, que dá fé de rápido. Será revelado nesses últimos dias, os últimos 2 dias. Os últimos 2 dias foi revelado.
a fim de reunir a noiva para a fé de arrebatamento. Porque com o que temos neste momento, agora, o que era que o irmão Branham tinha? Um dos maiores dons que nenhum outro teve. Nem Paulo teve, nem Lutero teve, nem Wesley teve. Só quem teve foi Jesus Cristo e Branham. Irmão, não, mas se ele ora e a gente fica curado. Irmão, Jesus Cristo ressuscitou e eles não creram. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro e aquele povo não creu. Só uma meia dúzia que creu. O tanto de milagre, o tanto de maravilha que o irmão Branham, aquela multidão, para ele estar pregando aqueles 7 selos do dia 17 ao dia 24 de março, ele pregando com um pouquinho de gente. Pouquinho de gente. Agora você acha que vai ter outra mensagem superior a essa? Não tem. E não adianta você querer misturar trovão com campanha de oração. Não adianta que você querer misturar trovão com cura divina. Tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua ordem. Isso não desperta. Isso não desperta, amigo. Você pode orar, ficar aí com o bumbum para cima a madrugada toda. Não vai, a fé de rapto é nos trovões e através da voz do nosso profeta hoje. Olha só, eu creio que através destes 7 trovões, que será revelado nos últimos dias a fim de reunir a noiva para a fé de arrebatamento, ela foi reunida espiritual, mas foi manifesta nesta segunda multiplicação. Vai, João, come o livrinho e profetiza, multiplica, não fica só do último eleito entrar, mas multiplica, mostra para ele que eu tenho que sair do trono, eu tenho que vir, eu tive que vir em carne humana, eu tive que vir com aqueles 7 anjos que vieram da eternidade, eu estava lá, tinha um 8º e era eu materializei no 7º, e o anjo do 7º desceu à terra, suspendeu ele e materializou. Quando João viu ele colocar um pé no mar e outro na terra, era Elohim em carne humana, Deus em carne humana, para manifestar e revelar esta fé de arrebatamento. Vai, multiplica para eles, multiplica aquilo que não está na mente do homem, na mente da ciência, na mente do erudito, na mente dos teólogos, aquilo que não subiu o coração do homem, aquilo que estava na mente de Deus, vai e come. As pessoas não veem o 7º selo em João e Osmar. De vez em quando ele diz assim: eu estou aprendendo agora isso. Quem é que está ensinando ele? Como é que tu vai aprender a ser um professor? Eu estou aprendendo agora, eu nem vi isso. E tu sabe quando eu aprendo? Quando eu escuto. Deus abre a minha atenção. Deus só chama a atenção da sua esposa. Deus só revela o segredo para a sua esposa. Quem não é esposa, ele não chama atenção. Ele não vai chamar a atenção de quem não é. Ele não briga por quem não é. Nós não brigamos para trazer quem não é aqui para dentro. Nós não estamos. É porque nós temos que pregar. O Senhor prega gritando, eu não sei fazer outra coisa, eu só sei crer. A fim de reunir a noiva para a fé de rapto, porque o que temos neste momento, agora, não seríamos capazes de fazê-lo aí. Está agora... Aí está, algo devemos avançar em direção a algo. Este algo era Apocalipse 10, do 8 a 11, que o irmão Branham não entendia, que era aquela pessoa que ele esperava. Aquela pessoa não era outra. Aquela pessoa era Cristo, mas tinha que estar materializado num corpo humano. Então aquela pessoa que multiplicou isso para nós foi Osmar Branham. Mas agora, sim, você tem que engolir o nome dele, porque foi ele, não foi eu, não foi você. Se tu sabe alguma coisa, tu aprendeu com ele. Como é que as pessoas conseguem fazer
pegar tudo que um homem lutou, deu a vida, e querer apagar, e querer se colocar na frente, e achar que não adianta, pode se colocar na frente. Qualquer ministro pode se colocar na frente, pode se levantar, mas uma coisa é a vida dessa mensagem está dentro desses ministros, ou está dentro desses membros. O problema não é eu pregar, o problema é Deus vindicar minha pregação. O problema não é eu falar, uma coisa é Deus falar dentro de mim, é outra coisa diferente. Eu vou ler aqui para encerrar, meus irmãos. Tá? Olha aqui, 197. Agora olhe, na análise final, olhe só, há um Jesus Cristo. Se há um Jesus Cristo, não há dois. Se há um Jesus Cristo, é uma só pessoa. Foi uma só pessoa lá no Oriente, foi uma só pessoa em Paulo, foi uma só pessoa em Lutero, foi uma só pessoa em John Wesley, foi uma só pessoa nos Pentecostais, William Seymour, uma só pessoa em Brana, uma só pessoa em João e uma só pessoa na esposa. Não pense que são vários, é um só. A mensagem é uma, a mensagem continua sendo dele, a mensagem não é minha, nós não temos mente dividida, é uma só, é um só homem, é um só pastor, é uma só pessoa, é um só Deus, Pai de todos, e que age por todos e em todos. É Deus num só corpo, que são vários membros. Agora olhe na análise final, olhe só a um Jesus Cristo, isto não é certo? Um homem, Deus Emanuel. Vocês acreditam nisto? Vocês ainda não tomaram café aí na igreja de Benevide? Porém os membros da sua esposa são muitos, milhares vezes milhares de milhares. Isto é certo, sua esposa, a noiva, a igreja, vocês compreendem agora? Por esta razão, ele disse a Adão, antes que o sexo fosse introduzido, multiplicai e enchei a terra, antes do sexo, porque ele saberia que ele ia se manifestar neste último Adão. O primeiro Adão, o segundo Adão e o terceiro Adão Brana. Como disse, o irmão Brana diz que tem uma terceira Eva, tem um terceiro Adão. E não pense que em João é o mesmo Adão, é um só Adão. A gente pode colocar, é Cristo, aquele lá, o Alfa é o mesmo, o Ômega, o segundo, o terceiro, e é esse mesmo Cristo aqui em João comendo este livrinho. Por esta razão ele disse a Adão, antes que o sexo fosse introduzido, multiplicai e enchei a terra. Quando ele ainda estava no princípio, quando ele ainda era tanto macho quanto fêmea em si mesmo, a noiva então mostra, a noiva precisa vir da palavra através da multiplicação espiritual. Multiplicações, vem, enchei a terra. É onde a noiva vai encher a terra. Irmão, a noiva vai encher no milênio a terra. A esposa do Senhor Jesus Cristo, a João, multiplicou a noiva. Brana foi proibido de multiplicar. A noiva só estava em espírito, mas precisava dessa multiplicação que estava em espírito. A noiva casou no espírito, a união invisível da noiva. Nós não casamos, mas precisava deste ministério para fecundar esta palavra e multiplicar a povos, nações, línguas e reis, para nós estarmos aqui firmados em existência, aguardando esta ressurreição, vendo literalmente esses mortos ressurretos, onde só o eleito vai ver, o incrédulo não verá, as religiões não verão, porque ele não crê nem no nome do Pai, ele não crê nem no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles têm oração, e eles têm cura divina, eles têm, mas não tem o principal, ele não tem a fé de trovão.
Branham teve que cortar um umbigo do sistema de primeira e segunda etapa para nascer dos 7 trovões. Pastor Osmar Branham teve que cortar o umbigo de primeira e segunda etapa para vir para a terceira. Nós estávamos nele, com o umbigo nele, mas agora a águia, ela nasce, ela voa, ela tem que sair daquele sistema. Ai, estão a pecado como estão aqui no Tempo Central, irmão Aldo. Tá 14 de março, não foi aqui que Daniel Berger, o Lavinho deu o primeiro culto, mas já saiu de lá há muito tempo. Desperta tu que dorme e Cristo selo a revelação. Continua ouvindo e Deus te revelará. Deus abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo.